Fala pessoal, meu nome é Salvino, eu tô aqui com o Lucas. Tudo bem, gente? Esse aqui é o Arquitetando, o podcast que foi criado para conectar, inspirar e gerar conhecimento em áreas muito importantes da nossa sociedade, que é a arquitetura e a engenharia. E hoje nós estamos aqui com a Bárbara e com a Sandra para falar um pouquinho da vida do escritório delas, da história, da migração que eu sei que está acontecendo dentro do escritório. E Isso. meninas, muito obrigado pela presença, a gente fica muito feliz em ter vocês aqui com a gente. E gostaria que uma a uma vocês se apresentassem, pudesse contar um pouquinho, primeiro a história individual de cada uma de vocês. Isso. Eu vou deixar minha sócia começar. Ah, coisa Sabia que boa. ela ia falar Vai lá, isso. Bárbara. Gente, é um prazer estar com vocês, muito bom. Eu falo que isso é sempre uma troca, tanto para Sim. nós quanto para vocês, Nossa, e eu verdade. acho que essas conversas são sempre bem-vindas, né? Muito. Então a gente agradece o convite. E, bom, falar um pouquinho de nós e de mim também. Eu sou a Bárbara e eu hoje venho me especializando cada vez mais nessa parte do comercial, de projetos comerciais, na parte de gestão de obras e projetos, vitrinismo, visual merchandising. Então, assim, é um lado que eu gosto muito e que a gente vem migrando agora para o escritório. E vou deixar você se apresentar um pouquinho, depois a gente fala no nosso escritório. Você? Legal. Legal. Prazer estar aqui com vocês também. Sou a Sandra Marque também, sou arquiteta juntamente com a Bárbara. E a gente tem o Elan Arquitetura, que eu falo assim que ele foi um presente na nossa vida e como a Bárbara também é um presente na minha vida, né? Olha só. Realmente a gente se dá muito bem como sócia, como parceira. Eu falo que a gente tem uma parceria de vida É. com o escritório e a gente leva isso hoje para as nossas obras, para os nossos projetos, a gente traz esse carinho que a gente tem entre nós, a gente consegue levar isso para as obras, para os projetos, porque o dia a dia da arquitetura ele é muito pesado, né? É muitas coisas, muitas decisões no dia a dia, com muitos clientes diferentes, com pensamentos diferentes. E ter alguém para você dividir é maravilhoso, né? Tanto os perrengues, que a gente pode falar um pouquinho dos perrengues de obra aí, que Com nunca certeza. acontece, Nunca né? acontece. Não acontece. Não. Mas, basicamente é isso, né? E a gente vai contando aqui um pouquinho da nossa história também para vocês. Bacana, bacana. E eu tava muito curioso pra saber como é que vocês se conheceram, como é que foi esse início aí, um pouquinho antes do escritório, né? Pois Antes é. dela contar, eu vou contar um detalhe. Boa. Você sabe que ela não gostou de mim a primeira Não vez, né? acredito. Não Como gostei. assim, Bárbara? Não gostou. Explica. Essa pessoa tão acredito. querida que eu sou. Como é que foi? Eu não entendo, né? Eu era coordenadora, porque agora ela é coordenadora do núcleo de arquitetos aqui da Associação Comercial. Eu Aham. fiquei por muitos anos coordenadora e ela apareceu num dia aleatório. Brotei no curso. E como vocês Ai, podem ver, ela é bem cheguei, Bem Sim. quietinha, né? né? Eu sou na minha, Gente, quem que é essa aí chegando desse jeito aqui? no meu núcleo. No meu lugar. Aí conversamos depois, mas primeiro momento achei ela muito, né? Enérgica. Muito espontânea. Expansiva, vamos Expansiva, dizer. boa. Eu falo assim, a gente tem que cuidar com o que a gente fala, né? Que agora é minha sócia. Olha aí, ó. Mas eu falo que a gente é dois extremos. Dois Ela é extremos. executora, eu planejadora e a gente se complementa muito bem. Perfeito. Então a Ah, gente que legal. começou com um projeto dentro de um projeto comercial que a gente tem dentro do núcleo de arquitetos e desde então a gente foi fazendo projetos. E daí vimos que não dava mais para ficar separados. Exatamente. E daí se juntamos. Há e quase 2 anos a gente já formalizou a sociedade em si, mas trabalhando junto já está indo para mais de 3 anos, né? Olha só. Exatamente. A gente fala muito que Deus uniu as duas, porque a Uniu gente propósitos. realmente Olha só que maravilha. foi uma coisa que era para se conectar de uma forma muito bonita. Você porque gostando ou não, né? Eu gostando, Exatamente. não. Ela Foi, gostando ou não, aconteceu. Deus falou, é ela. É ela. Ela vai ter que aprender com ela. Foi sofrido, quem sabe? Pode ter sido, né? É. Não, mas é bom, é bom, é bom. Eu Exato. falo que a gente tem desafios, né? Claro. Isso aí. Boa. E sabe o que foi o mais legal de tudo? Foi o primeiro caso de amor à não primeira vista. De não amor à primeira vista. E você sabe que todo mundo fala assim que uma sociedade ela tem que ser pessoas muito parecidas. Pelo contrário, nós Sim. somos exatamente o oposto. A Complementar. Bárbara me complementa onde eu tenho as minhas piores falhas e vice-versa. Eu Sim. complemento onde são as falhas dela. Então é ali que dá uma É. sociedade. Sem dúvida. Eu falo assim que hoje eu passo mais tempo com ela do que com a minha própria família. Então realmente eu tenho que gostar dela. Não tem outra escolha agora. E eu tive, né? Não tem? É. Que maravilha, que maravilha. E deixa eu perguntar pra vocês, como é que é? Vocês já comentaram que uma é mais planejadora, uma mais executora. Como que vocês dividem dentro desses Muito dois, difícil. dessas duas searas aí
as atividades no dia a dia? Como que funciona isso dentro do escritório? Nós temos setores dentro do escritório que cada uma cuida dos setores, né. Então eu acho assim, o que a Bárbara faz alguns setores que ela faz maravilhosamente bem, e eu faço outros que para mim também eu faço muito bem, porque é a minha expertise, né. Então a gente entendeu isso, a limitância de cada uma, e o que ela faz, eu assino embaixo e tá tudo certo, e o que eu faço é a mesma coisa. Porque eu acho que uma sociedade é isso, você respeitar o espaço do outro. Nem sempre eu acho que está correto, mas se ela decidiu, ela teve a expertise suficiente para fazer aquilo. Eu acho que isso é respeitar o espaço. Então a gente sempre teve isso como um acordo mútuo. Então a gente tem os setores totalmente distintos, separados e cada uma cuida de um setor. Não quer dizer que a gente não se ajude, né? Uhum. Quando eu tô mais apurada no meu, ela vem e me ajuda e vice-versa, e eu também dou meus pitacos e entro para ajudar no que ela precisa, e assim que a gente vai. E na parte de planejamento, Bárbara é perfeita nisso, então eu deixo ela fazer, eu só vou executando. Às vezes não espero o planejamento terminar, mas tá tudo bem, né? Porque eu sou executora. Ela me busca de volta. Pouquinho. Retomada, vamos dar uma pensada. Ela me busca de novo e nós seguimos em frente, né? Então sempre dá certo por esse motivo. Que Não maravilha. deixe a Sandra com uma agenda. Me deixe com agenda, de porque eu Deus. faço uma bagunça total. Eu agendo todo mundo e consigo vender para todos eles ao mesmo tempo. Coisa boa, né? Só tem que deixar um pouquinho da gente, né? Talvez a gente se ajeita mesmo, porque é uma questão de eu sou boa nisso, você é boa naquilo, e a gente se encontra ali no meio do caminho e faz o negócio funcionar. E Eu a falo que Podem ligar. sociedade é ser humilde de entender onde Sim. você é bom Sim. e aonde você não é, e entender quando o outro é, né? Sim. E também não achar que o outro tem que fazer o que você tem que fazer. Exatamente. Então eu acho que o maior princípio sempre foi esse nosso, sabe? De entender aonde que uma é boa vai, aonde, e vice-versa, né? Sim. E aonde às vezes você pensa que você é e você começa a empatar, não é mais teu momento. Sim. Aí eu falo assim, por isso que eu acho que é tão importante quando você tem uma sociedade que você tem isso muito claro na mente e na cultura da tua empresa sobre isso, que daí fica leve, fica tranquilo, Nossa. não dá empate, não dá problema, não... E o resultado final sempre é melhor, né? É sempre melhor, sempre é melhor. E eu acho que essa parte de ter a maturidade da discordância, ela é legal, Nossa, né? isso. Você poder ter alguém que discorda de ti, mas assim, com respeito, sabendo que ambos querem chegar no mesmo lugar, eu acho que isso é maravilhoso. Isso é uma A das gente coisas que eu fala mais. muito A gente disso, fala né? disso. Eu toquei nisso que a gente tá falando isso agora. A gente teve um caso agora, próximo. Ele pensa de uma forma, eu penso de outra. E eu tenho certeza que ele vai pensar, ele vai pra casa pensando no que eu falei, e eu vou pra casa pensando no que ele Exato. falou. Pra gente melhorar. Então isso é muito legal. É muito legal. E eu falo assim, ó, quando eu vou falar alguma coisa, eu falo, não leve pro coração. Uhum. Exatamente, porque eu É. sou muito direta, então eu sou executora. Gente, eu não sei fazer rodeios na minha palavra. Eu vou falar exatamente o que tá passando na minha cabeça com educação, mas eu vou ser reta e direta. Tem que ter responsabilidade. Exatamente. Tem gente que não é. entende, ela até chegar, Exato, foi esse é meio grosseira, eu falo, não é grosseira, é o jeito Sou de direta, se expressar. entendeu? Eu falei né? assim, eu não gosto que a pessoa comece a fazer rodeio atrás de mim, eu sei que tem alguma coisa que tá me escondendo, né? Fala, então seja direta comigo, que eu vou entender assim na lata. Daí eu sempre falo, não leve pro coração, que eu vou te falar uma coisa que eu não tô gostando. Mais ou menos Aquele assim. feedback construtivo. Né? Exatamente, mas eu já agora eu falo assim, não leva pro coração. Bom, já um toquezinho, né? Ah, cara. Eu te entendo Mas- muito. Ai, que bom. E o Lucas sabe disso. Com nós aqui, o Salvino é o direto, eu já tento um pouco mais pelas beiradas. Tá certinho aqui, ó. certo, Tá tá certinho. E você sabe que até nos nossos atendimentos, geralmente eu acabo conduzindo as nossas reuniões de vendas, Uhum. porque no nosso planejamento a gente entendeu que eu sou um pouco melhor na linha de vendas, né? Mais assertiva na hora de ler o cliente, né? Perfeito. Mas quando eu sei que o cliente é daquele cliente que ele precisa um pouco mais de rodeio, eu dou uma recuada e deixo Bárbara Olha assumir, só. porque eu sei da expertise dela de fazer esse Dá um show rodeio, né? também, né? Mas eu digo uma coisa para Uma vocês, carinhada essa ali. carinha mansa pode enganar. Ela pode vender pra você. Essa carinha mansa não foi É tão vista em mansa. obra. Em obra ela não é tão Em querida. obra ela não é tão querida. Aí aparece um avatarzinho ali, né? Exatamente. Às vezes chega eu na obra, lá só amaciando os nossos prestadores, porque Bárbara passou antes. É uma carinha que engana. Boa, Daí a pessoa boa. fala assim, nossa, mas ela parecia ser Muito tão bom. calminha. Ele fala, ai, deixa o meu leãozinho. Deixa ele solto. Aí é bom demais, né? É.
Tem que ter a parte do policial bom e policial mau, Mas né? eu falo que a gente faz isso. É. O dia que a gente chega, a gente fala assim, vamos pra obra hoje, e hoje precisa dar uma mijada no povo, né? Porque às vezes tá fala, às vezes virou uma pandemia. Sim. Um problema que era pequenininho vai se tornando grande, e fala, a gente tem que chegar com mais firmeza, né? Encerrar. Daí a gente fala qual das duas. E a gente vê qual das duas e a Parou, outra parou. vai amaciando, Tá, né? mas- A gente sai Fala fala policial bom E outra de primeiro socorro. você fala assim, ah, não dói, ó, faz, porque senão E vai a dar gente ruim. acha engraçado que tem um fornecedor que ele fala, cara, a Sandra é muito complicada, e não sei o que, não sei o que. E daí chegava a Sandra, a Bárbara não tem jeito. E daí a gente... Mas será que ele acha que a gente tá sexuando? Ele se queixava dela pra mim e de mim e ela lá. Daí ele falou, será que ele acha que a gente não Não se bate um conversa? papo, né? Filho pequeno, né? Que fica tentando. Tipo isso, sabe? Que maravilha. Não, a gente fala assim, tem dias a gente se adora, a gente sai rachando de rir, né? Sim. Eu falo, a gente pode até não ganhar tão bem, mas a Mas se gente se diverte. diverte. Vale cada centavo. Vale cada centavo. E olha, elas comentaram que elas têm o projeto do podcast delas também, que elas vão pra obra e isso aí dá um Isso. baita de um quadro, tá? Eu adorei quando elas falam, é perrengue, a gente vai falar olha disso. só. Isso daí é bom. Isso é bom. Porque, gente, não tem como você. Fala, por mais que a gente faz acompanhamento de execução de obra hoje dentro do escritório, o projeto sai redondíssimo. Mas, obra, É a óbvio. gente Nossa, tem os sim, impertérios que sim. acontecem lá no momento, ou um prestador executou de uma forma que não era da forma que tinha que ser. Então, a gente encontra problemas que a gente vai ter que resolver em obra. Daí você tem duas soluções, ou você faz aquilo um problema, ou você gera uma solução daquele teu problema. Mas o perrengue, ele existiu. Sim. Sim. Aí você que direciona qual que é. Tem dias que você tá afim de que aquilo seja um Vamos ver o circo problema. Então pegar vamos fogo. fazer isso um problema. Só que um ponto importante daí se falar que a gente, como a gente faz gestão de obra, a gente dificilmente esse problema vai chegar até o cliente. Exato. Boa. Porque Claro. a gente pode resolver muito tranquilamente entre nós, entre o pedreiro, entre o pessoal da marcenaria e por aí vai. Então, assim, por que levar para o cliente? Não tem, muitas precisa, vezes né? precisa. Eu falo que A quando gente precisa resolver o problema ali. Porque talvez um problema que é muito pequeno para a gente resolver, quando chega no cliente, ele se torna Enorme. muito grande. Exato. Então, para que desgastar o cliente de tal forma, né? Então, isso a gente leva E eu muito em falo que conta. a gente tem que ter o plano B sempre já na manga até o XYZ, Isso. né? Por quê? Porque a gente pode às vezes não conseguir naquele teu plano perfeito. Sim. Mas de qual que são as outras soluções? Então eu falo, quando a gente chega, que eu falo, quando você faz acompanhamento de obra, você chega com um olhar muito clínico no que está acontecendo. A gente fez o projeto, a gente detalhou esse projeto dentro do escritório. Então, para mim resolver um problema, eu sei a solução final aquele problema. Então, eu chego na obra com um olhar muito clínico. Com certeza. Eu falo assim, eu chego sempre muito calado, porque a gente chega, às vezes, 15 prestadores em cima de você. Todo mundo tem alguma coisa que ele precisa, né? E eu chego calado, eu vou entrando, e vou entrando, vou entrando, eu vou entrando. E vou indo, né? Daí depois a gente começa. E é isso e aquilo, e daí você vai distribuindo as soluções, né? Daí eu falo, se o cliente chega e ele tem um detalhe com o pintor, um detalhe com o azulejista, um detalhe com o marceneiro, um detalhe com o gesseiro. Gente, vira realmente um problema. Uhum. Pra gente não. Eu falo, gente, eu passei em 5 obras, o que que é a sexta? Só vai. Só vamos, né? A Sim. gente já tem um olhar clínico para isso Claro. hoje, né? Sim. Mas tem dias que tira do sério, tem dias que a gente sai rindo da obra, tem dias que a gente sai quase chorando, né? É uma constância. Não adianta a gente romantizar a arquitetura Não. porque ela não é romântica, É. né? Ela é um desafio diário. Mas a gente faz ficar divertido, né, Sandra? A gente faz ficar divertido, né? Não foi tu que falou que o plano B é executar o plano A? É, o plano B é fazer o A dar certo. Eu sempre, esses dias, um cliente falou assim, eu não sei como é que vocês conseguem pensar em tudo isso. Eu pensei na minha cabeça, não falei alto, né? Sei, porque a gente já passou por algo muito parecido. E o nosso papel é justamente esse. Esse, né? Não, meninas, e agora, voltando um pouco aqui, lembrei que nos bastidores vocês estavam falando que o escritório está passando por uma etapa de pivotagem, digamos assim, né? Vocês estão tentando mudar, ou tentando não, na verdade, estão mudando, Estamos né? mudando. Contem para nós um pouquinho dessa mudança. Então, estamos indo agora para essa parte do comercial, corporativo, lazer. Então, a gente vem buscando cada vez mais de uma forma que a gente consiga agregar dentro dessa empresa.
Então eu falo que hoje a empresa ela precisa dar lucro. Então que forma que a arquitetura ajuda você a se posicionar diferente, a essa empresa te dar um lucro porque você está sendo assertivo naquele quesito. E a gente fala muito sobre a arquitetura também, de experiência para o seu cliente e também para o seu funcionário. Afinal, você tem que ter todo um contexto para aquilo estar um ambiente adequado, atendendo muito bem essas pessoas, para que a sua empresa consiga vender mais, evoluir e por aí vai, né? Então a gente vem buscando cada vez mais isso. Exato, eu falo que, a arquitetura ela sempre foi desde que eu resolvi fazer uma segunda graduação e escolhi a arquitetura, eu não quis uma arquitetura para falar: "Ai, fez porque colocou, ficou bonito". Eu não Uhum. coloco nada Isso. porque ele é bonito. E isso sempre foi uma premissa minha, e depois encontrei a Bárbara que tinha essa mesma premissa, sabe, da gente não fazer algo que seja simplesmente bonito. Eu Estético. falo que a parte bonita ela vem por consequência das Depois. nossas boas escolhas, mas nós vamos pela funcionalidade, pela praticidade, pelo uso, pelo desgaste, pelo benefício que aquilo pode dar, como que aquilo vai agregar para a pessoa, para os seus funcionários e para a sociedade. Eu falo que a gente pensa no macro e a gente vem vindo até chegar no micro. Uhum. Agora, a arquitetura, quando você pensa dessa forma, ela tem um propósito. Porque eu falo assim, você sair trabalhar todos os dias para falar: "Eu vou colocar um sofá ou um vaso", Não, Uhum. não faz sentido para mim. não Eu faz. falo: "Eu não sairia de casa". Agora, você falar que você pode mudar a forma de uma equipe inteira trabalhar, a forma que a gente vê feedbacks de empresas que a gente fez, que fala assim: "Nossa, os meus filhos que não vinham mais para a empresa", de empresas que estava passando esse legado para os filhos não queriam mais trabalhar presencial. Uhum. Essa nova geração, ela não quer trabalhar Não quer. presencial, Uhum. e a Isso é um gente está problema. conseguindo fazer eles trabalhar. Uhum. Uhum. Através da nossa arquitetura, dos diretores falam assim: "Olha, os meus filhos estão vindo trabalhar. Eu ganhei novos funcionários". Ele falou: "Ah, Que contratou?" Ele falou: orgulho, né? "Não, olha aqui, ó, meu filho menor, meu filho maior estão vindo para a Isso. empresa". Então Ou isso é uma dobrei o é, atendimentos, então assim, Olha é isso muito só, legal. cara. é muito legal. Nós temos casos de cases que ela atendia menos de 10%, nossa, menos de 10% do que ela atende hoje. Numa cidade que nem tem aquela quantidade de população que está frequentando o espaço dela. Uhum. As Então pessoas isso é gostam, a muito bom, a região região está vai lá. frequentando o espaço. Então isso fez com que a gente realmente cada vez mais focasse nesses espaços corporativos, investidores, área de lazer, eu falo que Uhum. a Bárbara tem com as marcas, eu tenho com as áreas de lazer, isso está brilhando os meus olhos, Isso. quando você consegue pensar como que aquele usuário vai usar aquele espaço, como que ele vai se apropriar daquele espaço, sendo que é um espaço que muitas pessoas usam, né. Uhum. Então isso é maravilhoso para mim. E isso vem mais um complemento, né, a Sandra ela gosta muito desse lado, e eu já gosto de analisar realmente a empresa, a marca, quais são as possibilidades que a gente pode colocar através da marca com a arquitetura. Então esse olhar eu brilha realmente o meu olho, e a Sandra gosta dessa parte também. Então eu falo que mais uma vez a gente se complementa, Olha né. só, que Então maravilha. é muito bom isso, porque a gente entrega muito melhor para o Exato. cliente. Cada uma é boa naquilo que faz e a gente entrega tudo junto para o cliente. Uhum. Então, acaba que o resultado é muito bom Que maravilha. para as Legal. empresas, né. Quem só ganha. É. Que só ganha. É. Olha só, eu quero entender uma coisa com vocês aqui que pode fazer sentido. Vocês estão nessa migração do, né, de talvez ambientes residenciais para corporativos, comerciais e tudo mais. No residencial, via de regra, a gente vai falar ali com um casal, poucas pessoas, Uhum. né, e para o espaço que vão ser projetados para exatamente eles, Exato. certo? Isso. No corporativo, vocês falaram o seguinte, que a gente muda a forma de toda uma empresa trabalhar. Qual que é a dificuldade de fazer esses projetos e ter esse resultado, às vezes não conseguindo conversar com todas as pessoas que vão usar aquele espaço? Então, uma das táticas que a gente teve já faz bastante tempo é muitos estudos. A gente vem fazendo muito estudo. Bárbara fez pós-graduação, um pouco baseada já nessa linha. Eu também fiz pós-graduação em design de interiores em alto padrão para trazer o alto padrão para dentro do corporativo, que hoje a gente precisa trazer esse alto padrão silencioso, que é o que traz esse mais conforto, e analisar como que a gente analisa hoje uma empresa. A gente analisa perfil por perfil. Como que ela usa, como que ela não usa, quem que frequenta, qual que é o público, qual que é o cliente, e a gente realmente Bem isso. conversa com os funcionários.
Nós frequentamos, antes da gente desenvolver um projeto, a gente frequenta várias vezes essa empresa. A gente vai tomar café, a gente vai em horários diferentes para De ver como que eles bicos, usam ficar aqueles assim. espaços e a gente vai conversando com um, com o outro, conversas descontraídas, Uhum. aleatórias. Para quê? Para que ele realmente conte para a gente como que aquilo faz mais sentido para ele, como que aquilo traria um conforto para ele dentro da empresa. E daí depois a gente se reúne novamente com a diretoria, porque geralmente empresas têm uma diretoria, Sim. a gente se reúne com a diretoria e traz todo esse feedback e vê o que que faz sentido para a nova política da empresa e o que que não faz sentido. É, eu E a linha é exatamente isso, sabe? Então, é esse feeling que a gente consegue tirar hoje da diretoria para os funcionários, fazer uma linha tênue que eles consigam se entender. Porque eu também não posso pensar só nos funcionários, Claro. porque existe uma diretoria, existe Total. um fazer feedback, é uma hierarquia, né? sentido, né? Existe um Isso. budget para isso também, né? A gente também tem que entender isso, o que está querendo ser investido, né? E daí traz o que faz sentido para eles. E às vezes a gente já trouxe casos que a gente falava, gente, eu nem fazia ideia que era tão simples Resolver esse um problema. problema que eu tinha aqui dentro. E a gente traz, e depois, quando soluciona, é incrível como muda a percepção e o rendimento de um funcionário que ele está num local que ele sentiu que foi pensado para ele. Que bacana. É muito É legal. outra coisa, É né? outra coisa. É outra coisa. E realmente fazer um trabalho de formiguinha, né? Muitas vezes a gente vai na empresa, a gente fica só lá, observando muitas vezes, porque eu acho que você, antes de projetar, você tem que entender essa empresa. É isso que a gente fala muito sobre estudar aquilo ali. Então a gente estuda realmente a empresa, o que faz sentido para a empresa. Porque não adianta o que eu aplicar numa empresa X, ela não vai ser aplicada na Y. Uhum. Então, assim, elas Universos diferentes. precisa ter adequações para cada uma. Se a gente fala de varejo, é uma situação, se a gente fala de corporativo, é outra situação. Se a gente fala do lazer, é outra situação. Então, cada um tem uma experiência diferente para clientes diferentes também. Então, você não atende o mesmo cliente ali, né? E eu É falo um assim que estudo o que que ele tá aprofundado. me falando sem me falar. Tá. Eu acho que Fazer esse entendimento. exatamente, é esse que eu falo assim, é você poder parar para observar a pessoa enquanto ela fala. O que ele está querendo me falar, que ele não está falando? Como que ele está se sentindo sem nos falar? E tentar realmente entender, eu falo por isso que eu falo que a arquitetura ela é muito ampla quando você pensa nisso. Então, é realmente trazer uma arquitetura diferenciada. Eu falo que hoje a gente consegue ler muito bem os nossos clientes e ser muito assertivo nos nossos projetos por causa disso. A gente realmente para, pensa, analisa e daí sim sai, não sai criando de qualquer forma. Fala assim, a gente não quer só gerar renda para o escritório, nós queremos gerar valor. E graças a Deus a gente está conseguindo isso, migrando o escritório do residencial para o corporativo, que era um desejo que a gente já tinha, mas a gente viu que a gente precisava de estudo sobre isso. Então a gente veio estudando já há bastante tempo sobre isso e agora já estamos na fase aqui de transição total mesmo. Tem que conhecer bem o terreno, né? Tem que, exatamente. Eu falo que o terreno teve que ser muito bem sondado. É. Se tu me permitir, Lucas, Claro. a Sandra falou uma coisa meio que me chamou bastante atenção, né? Que você está estudando para trazer esse alto padrão silencioso para dentro do corporativo. Isso. E ao mesmo tempo, vocês também falaram que na hora de fazer a concepção desse projeto, o objetivo é que essas empresas, elas de fato deem lucro, né? A minha pergunta é, como que vocês conseguem mostrar para o cliente que nem sempre o melhor preço é a melhor solução? Que aí entra onde talvez encaixe o alto padrão de alguma forma que pode dar lá na frente o lucro e tudo mais. E eu imagino que isso seja um desafio bem grande, né? Porque até então as empresas elas são projetadas para ser um ambiente prático, Isso. para as pessoas trabalharem e vamos para frente, né? Onde que tá esse desafio? Isso me chamou bastante atenção. Eu acho que o desafio ele se tornou, já para nós desde a pandemia. Eu falo que nós temos uma arquitetura antes da pandemia e uma arquitetura pós-pandemia. Perfeito. O pós-pandemia ele trouxe um público muito diferente, pessoas diferentes pensando diferente. E hoje essa nova geração ela não quer trabalhar no presencial, ela quer trabalhar só no remoto. E daí o nosso desafio foi trazer eles trabalhando dentro do presencial e como que a gente trouxe? Por que que eles querem trabalhar no remoto? Por causa do ambiente que eles vivem.
Eles não querem sair do conforto da casa deles, aonde eles têm tudo à mão, para ir para uma empresa que nem você falou, que era antes totalmente engessada. A gente tinha aqueles espaços corporativos, mesas, ar-condicionado e água, e o café. Às vezes. Só que às vezes estava frio já, né? Em casa dá pra trabalhar de pijama. Exatamente. Então a gente trouxe o quê? E não pera. A gente trouxe o mobiliário. Já pensando no mobiliário, pode ver que os mobiliários corporativos, eles já não são mais engessados. A gente consegue Você tem uma personalizar. A flexibilidade. gente tem flexibilidade, né? E a gente mostra a qualidade de você trazer um mobiliário corporativo alto padrão, que a gente mostra como que foi feita aquela usinagem, qual que é a tecnologia embarcada naquele produto, que hoje está muito ligado qual que é a tecnologia embarcada que você tem nesse produto, como que ele foi feito, como ele foi produzido, qual foi o impacto que ele gerou na natureza. Ótimo. Isso tudo está ligado no alto padrão. Porque eu falo assim, a pessoa ela tem dinheiro, mas o que que vai fazer ela comprar de você? Qual que é a dor que você vai solucionar para ela? Então ela vem com uma geração preocupada com isso e a gente consegue passar isso trazendo novas tecnologias, produtos agregados com tecnologia embarcada, pensando na natureza, pensando na praticidade e na manutenção. A empresa ela pensa no lucro. Então quanto menos manutenção ela tiver, Nossa. mais lucro a longo prazo ela vai ter. E a gente faz esse estudo. Então eu simplesmente não trago, ó, essa mesa custa 5, essa custa 10. É lógico que ele vai escolher de 5. É, ela Por que por que ele ela. vai escolher a de 10? Exato. A gente deixa muito Entendeu? claro isso quando a gente vai, até porque, como a gente faz essa gestão também e tá na obra, eu acho que esse é um diferencial também da gente entender e mostrar para o cliente o porquê. Essa é 20.000, mas ela tem o porquê que É. ela é 20.000, vamos supor. O barato que sai caro daqui Isso a aí. Então, Exatamente. daqui 5 anos você quer que esse mobiliário ou que seja esteja muito bem ainda, que você não precisa ter essa manutenção, então sempre tem um porquê. E a gente deixa muito claro explicando isso, porque o cliente ele precisa entender. Ele Então, precisa muitas entender. vezes ele não entende. Então, a Tem que gente está aqui convencer. com esse papel de explicar e mostrar Sim. esse contexto do que você pediu ali, né? Que junta Total os sentido. dois. Então, eu falo, por isso que a gente gosta muito, a gente tem muitos parceiros dentro do escritório, e são parceiros que a gente, a Office Flex é uma mesmo, né? A gente vai muito a fundo para entender a marca, para entender o conceito da marca, como que é feito, como é que usa, o que que usa. Por quê? Porque é assim que eu defendo para o meu cliente. E eu falo assim, a gente não é uma vendedora Office Flex, mas se eu vou se eu vou mostrar um produto para o meu cliente, eu tenho que entender ele muito bem. Exato. Eu não vou falar aleatoriamente, ele é bonito. A gente não vende algo que a gente não compraria, né? Exato, Isso eu aí. vou falar Ponto. qual que é a Isso aí. função, qual que é a praticidade que ele vai te dar como empresa. Qual que é o posicionamento que a tua empresa vai ter colocando isso ou colocando isso. Custo e benefício e projetos executáveis também, né? Que a gente fala isso muito também dentro do escritório e para fora pra também. Porque não adianta nada você ter um projeto lindo, maravilhoso e a pessoa não conseguir executar isso. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. Exato, porque eu falo assim, é colocar uma peça de design para alguém que pode colocar uma peça de marcenaria. Não é executável. Então a gente realmente tem que entender esse cliente, qual que é o perfil do meu cliente, e isso eu falo que é trabalho de formiguinha mesmo, é você ter paciência para entender o cliente, entender o tempo que você precisa hoje para estudar ele. Eu falo, a gente não entrega um projeto da semana uma semana para outra, porque eu preciso de tempo para isso. E até explicando ontem para uma cliente que veio no escritório, ela queria urgente, a gente falei, não, eu nem todos os dias nós temos a criatividade no auge da mente. Isso é verdade. Às vezes a gente trava. Eu preciso sair, a gente vai visita um fornecedor, E eu vê até viagem. A gente às vezes fala, não, essa semana não dá mais, vamos na Casa Cor, vamos para uma amostra, e a gente vai. Ou vamos só visitar um Ou só fornecedor vamos para o para hotel dar descansar, um ar entende? também, né? Faz parte da nossa criatividade, eu falo assim, da gente limpar a mente. Porque às vezes a gente começa tanto lá eu falo assim, começa quase no Ctrl+C, Ctrl+V do dia a Já fica dia. tudo muito igual, né? Isso aí, daí eu falo, não, calma, a gente precisa dar um reset aqui nos nossos pensamentos, como tomar uma água depois do café. E isso é um mais ou menos problema isso. atual da sociedade, tá muito imediatista, né? Sim. Nem tudo é tão imediatista. Eu acho que isso é uma coisa que se desse para as pessoas começar a voltar um pouquinho, falar tudo bem, eu vou esperar ali que seja 15 dias a mais, mas Ter um que projeto eu vou ter um melhor. projeto melhor. É realmente esperar esse tempo de
criatividade, de ter um feeling legal. Então, ter um espaço nesse processo mesmo, né? Um espaço de criatividade. Os melhores vinhos precisam de tempo, né? É isso aí. É Exatamente. isso aí. Maravilha. Bacana. Vamos falar um pouquinho sobre branding? Eu fiquei sabendo que tem alguém aqui que Gosto gosta muito disso, né? Brilha bem os olhinhos Brilha, dela. né? A Fala gente pra tá nós. aqui, a gente tá aqui juntos, né? Eu vejo assim, ele é um pouco de posicionamento, né? A gente precisa começar a posicionar as empresas de uma forma diferenciada. A empresa ela não precisa ser lembrada só pelo contexto dela, ela Pelo precisa ser produto que lembrada ela venda. Uhum. com sentimento, com marca, com o que ela entrega de experiência para o cliente. Eu acho que isso que transforma realmente a marca em um produto diferenciado. A pessoa ela não lembra de você só porque você é uma loja, por exemplo, ou um ambiente. Ela lembra pela experiência que você causou, pelo cheirinho que você tinha, pelo que você ofereceu para ela. Então, são pontos que a gente analisa muito quando a gente chega numa empresa, analisando ela num contexto geral, né? Então, é realmente o brilhar o olho, o que faz sentido para a pessoa, o que faz sentido para o público-alvo dessa pessoa. A gente fala assim que a Ilan, ela é ligeiramente nova com uma alma de velho, Ah, que legal. porque eu falo que a gente tenta resgatar qual que é o sentido de você ter algo, né? E o que que você vai passar quando alguém entrar na tua porta. O que que você quer passar de verdade? Eu sei que você quer ganhar dinheiro, mas o que que você quer que a pessoa lembre de você? Porque você não pode vender só uma vez. É Fala um assim, eu não vou citar o nome de uma empresa que ela vende para você só passar e pegar, né? A gente não pode citar nomes, mas tem empresas que é para isso, ok? Era um objetivo, né? Mas assim, a maioria das empresas Não. por que que o teu cliente vai voltar para você se tem 10 lojas vendendo o mesmo produto que o teu? Isso aí. Construir negócios é diferente de construir marcas, né? Exatamente. Então, a gente já teve clientes que chegou que ele não tinha uma marca. Tinha negócio. Aí ele só tinha o Ele negócio. tinha quase um sonho. Ele tinha quase um sonho. Daí E a gente construiu isso com ele, E a né? gente foi construindo, falando, vamos lá, vamos do princípio Você então. precisa de Quem uma você quer marca. atender, que marca que você quer levar, o que que você quer passar, que experiência que você quer. Então a gente foi literalmente construindo junto, sabe? Então acho que esse que é o diferencial, construir junto, desde o início até o que você quer para daqui 5, 10, 20 anos, né? E o processo criativo? Como é que é pra vocês? A gente faz primeiro esse embasamento, né, de ir analisar toda a empresa e depois a gente senta e fala, vamos lá, vamos ver o que Aí que dá para fazer. Exato, a gente gosta de sentar sempre juntas para discutir aquele cliente, né? A gente discute aquele cliente juntas para daí uma direciona. Eu gosto mais da parte de criação depois que a gente discutiu. Eu fico com a primeira parte de criação, fica comigo, né, no meu setor, e depois a Bárbara, quando uma cansa, a outra pega, e assim a gente vai indo, né? Mas assim, Dá certo, não dá. a gente analisa tudo o que a gente conversou lá, daí fala o que que ele não quis me contar, o que que a gente entendeu, qual foi o feeling que você viu lá, e daí a gente vai anotando ali e vai vendo. Aí eu falo que a nossa criatividade ela realmente vem de viagens, eu falo assim, do que você alimenta a tua mente, né? Verdade. Porque você vai trazer para o teu cliente o que você tem na tua mente, o que você tem alimentado, o que você viu na casa dela, ou o que você viu na empresa, ou o que você viu até nas redes sociais. Porque eu falo assim, às vezes a gente já teve casos de clientes que ela é maximalista e ela queria uma arquitetura clássica. Nossa, não ia casar. Não casa muito com a pessoa e a pessoa ela se frustra se ela for para esse lado depois, sabe? Então, como que você mostra isso para o teu cliente com um projeto? Porque eu falo assim, eu gosto de apresentar projeto e vender ele no primeiro. Não refaço. Dificilmente a gente tem que refazer projeto dentro do escritório hoje, porque a gente Elas não botam entende O bem. processo é bom. O processo é bom, a gente entende bem o cliente. E eu acho que um ponto interessante, que agora até me fez pensar, que eu e a Sandra temos perspectivas diferentes. Então, quando a gente senta e conversa, o que eu muitas vezes entendi naquele contexto, a Sandra entendeu outra coisa. Então, o que que então vamos ver qual caminho que tá mais certo, qual caminho que vai funcionar melhor, É sabe? isso aí. E é uma visão ampla, às vezes, dos dois caminhos, né? Exato, e a Não gente tem certo e errado. Não tem certo e Isso, errado, né? exatamente, não existe certo e errado. A gente consegue abraçar esses 2 caminhos, por isso que eu falo, é gostoso sentar e discutir, por isso
isso que eu falo, Uhum. você ter humildade para saber que o outro também sabe tanto quanto, né? Exatamente, eu falo que tudo parte da humildade de você realmente entender quanto o outro sabe tanto quanto você. Sim, Isso. faz total sentido. Uhum. E ainda dentro da questão das marcas, né, a gente sempre ouve muito que quando você tá projetando marca, tá falando sobre isso, é mais difícil de tangibilizar isso, né, não é uma coisa assim que a gente consegue ter um indicador claro uma semana depois de aplicar o que foi projetado, planejado, né. Como que vocês passam isso para o empresário para mostrar para eles que é uma coisa que é de longo prazo, talvez? Eu acho que é em conversas mesmo, você mostrar, o que você já fez, que eu falo assim, tudo na arquitetura ela é validada, né. Hum. Ninguém sai fazendo nada, eu falo: "A gente não sai inventando elefante branco, inventando a roda, a Sim. gente só aprimora o que já existe, né". Então a gente vem realmente com estudos de embasamento, quando eu vou apresentar alguma coisa para o cliente, eu trago um estudo sobre isso. Eu trago, coisas que foram aplicadas e que deram certo. E que se deram certo, tem como a gente fazer e viabilizar para ele naquele momento, pensando, moldando para ele. Uhum, Porque eu uhum. falo assim, sempre é tudo muito personalizado, nunca vai existir um Ctrl C, Ctrl V dentro do escritório. Não tem como, né? Não existe projetos iguais dentro do escritório. E eu até falo assim, a gente tem uma técnica que a gente adotou agora para esse ano, que é não guardar os projetos. Que a gente vai entregar para o cliente, com termos, com tudo, e a gente não vai guardar. Daí a gente falou porque a gente guarda hoje nos nossos drives, que estão cada vez mais Gigantes, gigantescos, é. é tudo Fica do sem fim cliente. já. E daí eu falei assim: "Não tenho porquê". A gente nunca volta em nenhum cliente para pegar nada. Esse histórico não é teu, né? É dele. Exatamente. Falei: "Então não existe o Ctrl C, Ctrl V". Então quando você mostra para o teu cliente que você tem um embasamento, que a expertise é tua, ele tem que confiar. Daí vai da base de confiança, né. Eu falo: "Se ele me contratou como arquiteto, se ele contratou o escritório, ele vai ter que confiar em mim, na Bárbara". E daí a gente sempre fala: "Confia no processo". A gente tem expertise nisso, você vai ter que confiar nisso. E graças a Deus deu sempre muito certo, né. Isso. Legal. E quando a gente fala da marca, claro que a gente não faz a marca, Não. mas a gente tem quem faça. Ah, então. Eu Tem falo os especialistas aí no a mercado. gente trabalha A sempre em gente equipes, né. trabalhando juntos, Isso é muito Real, bom, o resultado final é muito melhor. Mas isso eu acho que talvez seja o ponto-chave, né, porque não existe hoje, assim, de forma clara e padrão, digamos assim, uma comunicação do pessoal de arquitetura com o pessoal Da da publicidade. publicidade. É. Não existe essa não é uma coisa assim: "Não, beleza, a gente vai construir a marca junto". Não vai, é construído, depois alguém continua dali, aí já Isso. começa a fazer uma perna aqui, uma perna Sim. lá, Vira um cavalo de Troia, né. vira um cavalo de Troia. Exatamente. Então por isso que eu falo, no nosso escritório não existe isso. A gente trabalha eu falo com todas as engenharias. Que eu falo Maravilha. assim, que eu falo que a gente trabalha junto com as disciplinas, você tem um projeto e um resultado final excepcional para o cliente. Então eu acho que o maior diferencial realmente é isso, é você realmente trabalhar com todo mundo. O que que precisa? Esse cliente precisa de projeto elétrico, estrutural, automação, bombeiro, vigilância, e a gente vai indo e vem trazendo, vem trazendo, vem trazendo as equipes, né. E daí sempre no nosso escritório, as reuniões são ali com o nosso cliente, ele vai fazer um fechamento, o nosso cliente vai fazer um fechamento com a engenharia de estrutural, então é no nosso escritório que ele vai fazer a reunião, porque Ah, que quem legal. sabe do projeto sou eu, então quem vai explicar o O projeto sou resultado eu. final é o escritório no final que vai Exatamente. compartilhar, então Então, e para a marca é a mesma coisa. Então a gente senta com o pessoal de marketing e fala assim: "Olha, eles querem isso, isso, isso para arquitetura, como que a gente vai passar isso para a marca?". Nossa, isso é muito bom. inclusive Entendeu? a gente já teve Uhum. um caso que a gente pegou uma empresa de artes visuais que ela não tinha trabalhado ainda com arquiteto. Isso. Então, muitas vezes, foi um processo um pouco difícil ali no começo, porque eu falava: "Eu preciso que isso seja assim, assim, assado, porque a gente vai seguir essa linguagem dentro da arquitetura, então a gente precisa se conversar junto". E aquilo Cores, começou assim, texturas, tipo, né. porque dela não entendia: "Mas eu tenho que seguir o que o cliente falou e tal". E daí eu falei: "Não, mas a gente vai conversar juntos, a Claro, gente né? vai entender isso Construir juntos". juntos, né? E daí no final ela falou: "Meu Deus, se fosse todo mundo assim, ia ser tão mais fácil, assim, tão mais legal, porque ia ficar tão bom o resultado final". E daí quando a gente executou esse projeto, ela falou: "Como foi legal fazer isso junto". E eu Aham. falei: "É Tá isso, vendo? é isso, é muito bom". Desvendou, né? Uhum. E olha só, Lucas, talvez a gente consiga agora conectar isso, com como elas fazem tudo isso, né, porque é complexo, Ah, né, a gente claro. falou de Nossa. lá da entrada do Quantas processo, variáveis, svim né? intervariável, um
um segmento bem profundo de conhecimento. Eu queria saber de vocês, para conectar tudo isso, como é que é o processo de vocês dentro do escritório? Desde talvez lá o briefing até a entrega da obra, e como que vocês juntam tudo isso, porque até publicidade tá junto aqui, a compatibilização até com o pessoal de publicidade, que não é normal a gente ver isso, né? Contem pra gente aí Eu que eu acho fiquei que é curioso. uma loucurinha. Comigo, Boa. assim, a gente realmente, quando o cliente chega até o escritório, a primeira conversa é no escritório, para entender, Sim. então, o que que é o desejo dele. Porque eu falo assim, às vezes o desejo não é condizente com o budget que ele está pensando, então a gente já quebra alguns paradigmas ali, né? Ótimo. É, Então, muitas vezes na empresa também, daí a gente já tem isso, uma ideia, um contexto, e daí depois trazemos para o isso. Aí escritório. depois a gente vai para a empresa para conhecer a estrutura que essa empresa tem, ou se ela é nova, o que que vamos construir ali, né, no espaço, no terreno ou nas empresas, né? Conhecer equipes, como que essa equipe trabalha, o que que eles pensam, como que vai ser construído isso daí, a localização disso, e daí volta-se novamente para o escritório. Por isso que eu falo que é um trabalho de formiguinha, é um vai e vem, né? A gente vai, faz medidas, volta, conversa com a equipe, vê o que é viável, o que que não é viável. Daí depois a gente apresenta tudo isso num 3D, porque nós trabalhamos hoje com programas BIM, então é muito mais fácil. Enquanto eu já estou desenvolvendo uma coisa, o pessoal de engenharia já está desenvolvendo o restante para a Muito gente. bom, É né? muito bom. Praticidade. Eu falo que é a praticidade, né? Então, enquanto isso, Bárbara também está trabalhando na parte de visual disso tudo para apresentar para o cliente, que a parte quem monta sempre as apresentações sempre é a Bárbara. Então, a parte de design também, ela ajuda na parte de desenvolvimento. A gente Sentimento ali, vai, ó. exatamente, ela vem trazendo o Feelings. sentimento e Sentimento é feeling comigo. dela, e a gente apresenta para o cliente. Então, quando ele vem no escritório, ele vai ver o projeto dele executado. Ele navega naquilo. Meu, que Ele legal. tem aquela imersão de textura, de cores, do que ele realmente vai dar. Ele não vai ver só uma planta baixa. Uhum. Ele vai ver realmente o projeto executado dele. Dificilmente a gente não aprova nessa reunião tudo. Dificilmente. Um detalhezinho ou outro que Sim. cores, alguma São coisa assim, pontuais, muito pontuais, e daí isso já vai para a parte do pessoal de executivo. Que legal. E daí a gente já começa, quando vai para o executivo, eu já entro para o cronograma de obras, porque eu cuido da parte do cronograma, né? E E os orçamentos. e a Bárbara para orçamentos. Então, porque eu falo, o cliente, quando terminou o executivo, ele tem que ter orçamento e cronograma na mão já. Eu já tenho que ter tudo pronto para realmente a gente, com 30 dias, no máximo 35, a gente começar a executar uma obra depois que ele aprovou tudo. Então a gente consegue rápido. ter uma aprovação muito rápida daí, para começar a executar uma obra. E enquanto a gente vai fazendo os orçamentos, a Bárbara já vai segurando essas equipes. Então, ó, tal dia eu quero começar tal coisa, tal dia eu preciso tal coisa, tal dia eu preciso hidráulico, elétrico, estrutural. Então, em 35 dias, 40, eu tenho uma equipe começando a transformar uma empresa. Que legal. Então eu falo assim que é tudo muito rápido, desde que os processos sejam muito claros. Então quando a gente consegue ter o processo e o cliente tendo isso, toda segunda-feira ele recebeu o cronograma da obra dele, do que está acontecendo. Na sexta a gente faz a reunião com as equipes. O que que mudou? O que que não mudou? Mudou o cronograma? Não mudou, então permanece o cronograma. Isso. Exatamente. O cliente fica tranquilo. Ele vê que a obra dele realmente está dentro do cronograma, tá, a semana inteira era gesso, então a semana inteira foi gesso, não teve diferença. Então semana que vem começa a Desespera o pintura. cliente, né? Depois que a gente começou a usar o cronograma de obra assim alinhadinho, o cliente fica tranquilo, a obra corre tranquilo, os prestadores sabem que dia que ele tem que entrar e a hora, porque eu falo que tem empresas que a gente só consegue trabalhar depois das 6. Então eu tenho hora para ele entrar, tenho hora para ele sair, eu tenho crachás para ser feitos, então é tudo. Eu falo que o acompanhamento de execução ele tem que ser um relógio. E essa engrenagem, se uma engrenagem der problema, eu tenho um problema em todas as outras. sequências, né? É isso. Então é sequencial. Então a gente tá muito atento, passando muito atento em todas as obras, todos os dias, para a gente ter esse feeling de estar atento ao que está acontecendo na obra e cuidar dos nossos projetos no escritório. Isso. Então é pouca coisa que a gente É faz. só isso, né? É Olha só meu olho, isso. olha meu olho agora. E a gente grava podcast, Olha e a só. gente visita os nossos parceiros. E a de obra dá viagem, certo do e mesmo a obra jeito. dá certo. É que assim, a obra comercial, o corporativo, tudo tem uma inauguração. Então. Tem uma data. Então, isso precisa Tem a acontecer. data. Então você corre e faz o negócio acontecer. Às vezes, Tem dá uma 2 horas opção. da manhã nós estamos lá? Sim. Muitas vezes. E inauguração,
A inauguração é 8 horas do inauguração, outro dia, eu tá falo tudo assim, certo. você vai ver as 2 arquitetas lá, cabelo preso, enrolado e bora, vamos fazer Varrendo, acontecer. juntando lixo, Isso porque aí. tem que acontecer o negócio. Caramba. Quando Então esse você é o mostra para as diferencial, né? equipes que não tem hierarquia numa obra, que todo mundo tem que vestir a camisa, que você fala: "Não, a inauguração é amanhã, gente, eu quero isso limpo, Bom. impecável e cheiroso". Uhum. E você mostra que você também tá lá, não existe isso. Chega a Eu ser falo assim engraçado esses exato. dias, você fala: "Jesus, vai dar, vamos". Pô, e agora a gente entrou num assunto, né? Que eu tava aqui só esperando Eu ele falar sei o de que que obra. é. Eu sei Tava o que que esperando é. ele falar de obra do podcast delas, né? Perrengue de obra. Vocês vão contar alguns pra nós, né? Olha, Pode ser os engraçados, pode ser os tristes, pode ser os com final feliz, o que vocês Qualquer preferirem. um. teve uma loja que a gente inaugurou que foi no último minuto do segundo tempo, né? É isso aí. A gente deu tempo assim, não secava as estruturas, Meu Deus. e uma loucura, tava cronometrado. E daí a cliente Fachada falou: não "Eu conseguia tenho que ir pro instalar. salão". Eu falei: "Vai, vamos, vai, pode ir. Fica em paz que você vai chegar que vai estar impecável". E realmente estava impecável, só que a gente saiu, tipo, a inauguração era 4 horas, a gente saiu era 5 horas, a gente saiu às 3h59. 4. Tipo, porque a gente Caramba. realmente fez todo o apanhado Final. geral, porque chegou ali e foi. A cliente igual falou: "Impecável". Eu falei: "Tá tudo tranquilo". Ah, E Alta assim bela. mas é uma coisa que a gente não por mais que a gente tenha um cronograma, por mais que a gente tente seguir o máximo isso, são obra, é tempo que você tem você que não consegue respeitar. controlar isso, É né? tudo isso, então, né, amiga, não tem muito, tem coisas que a gente acaba, mas no final dá tudo certo, esse que é o Esse é o importante. importante. No final dá tudo E eu falo assim que a gente em obra, a gente tem que aprender a ser ligeiro, né? Não deu um plano. No pensamento, a gente tem que ser muito ligeiro. Acontece que tem vezes você detalhou muito bem alguma coisa, você conferiu aquilo minuciosamente, porque eu falo que a gente passa por 3 olhares de conferência. Era A equipe que faz o detalhamento, Bárbara faz conferência, eu reconfiro. Eu confiro, Bárbara reconfere. Então a gente tem 3 olhares, sempre em cima de algum projeto, porque eu falo que o problema na obra custa dinheiro. Ali no escritório custa tempo, então a gente prefere ali do que lá, né? melhor errar no papel. Exato. Daí a gente mandou um determinado produto, um móvel para marcenaria, ela executou e não foi do jeito que a gente pensou. Quando chegou lá, a cliente olhou e falou assim: "Era para ser assim?". Eu falei: "Menina, mas você sabe que eu achei que o outro não estava bom. Eu achei que esse daqui era mais condizente com o seu espaço, porque eu sou ótima na pedra". Bárbara deu uma olhada Nesse para momento mim. eu olhei e Não, falei: Bárbara deu uma me olhada para conte mim mais, então". e eu continuei ali, né. E o pisão no pé da Bárbara aqui, né? "Você não acha que ele casou melhor com esse espaço? Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã". Eu falei Ai, assim: Jesus. "Você sabe que você tem total razão, Pensando mas bem, né? eu sabia que Caraca. você ia gostar". E realmente, Eu falo: no final deu "Gente", tudo certo. e eu pensando: "Eu vou matar esse prestador, eu vou matar ele". Hoje à tarde, esse marceneiro. E isso acontece muito, juro para vocês, não é uma coisa isolada. É, né? Muitas coisas que você coloca e a pessoa vai lá e, chegou um metal errado. Gente, quando chega, a gente confere, mas numa casa inteira, numa empresa inteira, são muitas coisas. Passa, às vezes, despercebido, que nem eu falo, depende do dia, da correria, que nem eu falo, às vezes é 15, 16 prestadores em cima de você e Sim, você lá sim, sim. conferindo uma torneira. Sim, é um sim. negócio Passa meio que despercebido. passa despercebido, que E daí daí, você até fala: "Meu Deus, como que eu deixei passar?". Você exatamente, fala: "Você deixou porque não". era um detalhe que eram todas no dourado, né? E veio no prata. Nossa. E instalou no prato. E nós não vimos. Mentira. Verdade. E como é que E a vocês- sorte, eu falo que Deus, e tem um anjo assim que vem e ele ajuda as 2 arquitetas que a luminária também veio errada na outra cor, não Veio veio prata, dourada, veio veio preta. Ah, então. Daí, quando o cliente falou assim: "Mas não era para ser dourado", eu falei: "Ah, mas achei que não combinava mais". Dourado é muito É, old. é, E ficou naquela. E eu saio daí, né? é. Ô, Sandra, eu tenho um amigo que ele fala assim: eu errei, mas eu errei tão convicto. Então, olha, com- Tipo É. isso. Eu já Mas é que falo não é uma coisa que prejudica, exato. gente, Não, Não, tipo, e também, as coisas se a muito gente errar e perceber que eu falo Corrige, né? perrengue ruim, agora Muda. vamos falar do perrengue ruim. Sim. A gente arcou com consequências. Sim. Claro, com De certeza. falar para o cliente: "Não, tá errado. Isso É. está errado, não é admissível". Sim.
Ou a gente arcou com um prejuízo porque foi erro do escritório, Uhum. ou o prestador foi lá e refez o serviço. Isso Claro. acontece porque eu falo assim, eu sou muito detalhista. Então, não passa um parafuso sem que eu perceba se ele está no correto ou no errado. Isso aí. Aí tem coisas que isso é ok, faz parte do processo, Uhum. mas se vai prejudicar o cliente, ou se o cliente fazia questão que fosse dourado e tá prata, vai ser não. trocado. Perfeito. Perfeito. Vai ser Perfeito. trocado Isso aí. e quem pagar vai ter que pagar e tá tudo certo. Uhum. Faz parte do processo, né? Mas existe também o ruim, né? Claro que existe. Não O adianta. ruim. É o que a gente fala. São coisas que você vai, ano após ano, você aprende, você Sim. erra. E essa é a vida. O negócio é. Eu tô tentando lembrar daquele cliente lá do Parque Verde que eu falei, mas que foi, o que M foi esse que a gente fez, que a gente pagou? Do móvel, né? Do móvel. Do móvel. A gente teve A que. gente detalhou um antecipar. móvel. Pesado. Foi A gente tão... esqueceu de passar um fio, uma coisa Aham. assim, e daí não Nós tínhamos tinha. um LED no móvel, o móvel não ia estar em cima. E eu jurei que ele ia. Eu jurei. Era O porque eu eletricista via me por ligou. trás. Você tem certeza? Eu falei, com toda certeza. Absoluta. Vai até o teto. E não ia. Eu chego lá, bati Vamos, meu olho, eu vou dar desculpa que foi bem na execução da DIF. eu olhei assim, Foi, falei, foi Muita literalmente Eu só foi no falei, dia da inauguração da que DIF. M é esse aí? Como é que eu resolvi isso? Não tinha. A gente teve que fazer um móvel novo, né? E foi realmente, foi no dia da inauguração da DIF, então tava um Um caos. caos. E daí ele me ligou e falou, você tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza. Certeza. Pode confiar em mim. Daí eu fiquei no... Uns 3 dias depois eu falei, Fizemos um misericórdia. móvel novo pro Daí ele falou, cliente, vida que seguiu, né? mas eu te liguei, Bara. Eu falei, você me ligou? Você tem completa razão. Aham. Daí eu falei, beleza, vamos pagar e é isso, né? É, depois a gente deu risada, pagou e deu risada, né? claro. Porque realmente a gente ri do caos às vezes, porque eu falo assim, nem tudo a gente tem que levar tão a sério. Eu falo, os perrengues de obra, eles vêm para ensinar, pode ter certeza, a gente nunca mais erra sobre isso. Isso aí. Eu falo, Se a errar, gente vai ser erra novo, uma né? vez. Um erro novo, né? exatamente, um dos diferenciais que até a gente comentou essa semana, eu falei assim, que eu acho que a gente tem um bom diferencial no mercado hoje, a gente nunca comete um erro 2 vezes. É, Isso é inadmissível. sim. Porque errar, e a gente está propício a errar sim, porque a gente é humano. Sim. Que nem eu falo, às Dois vezes a por gente um, tem né? 1000 coisas acontecendo e decisões tendo que ser tomadas naquele exato momento que a tua cabeça não estava preparada para aquilo, né? Então, erros vão acontecer, mas aonde a gente vai absorver e como você vai trabalhar isso em você também, porque senão você se desgasta com isso, né? Sim. Você se martiriza, sou competente, Ah, sou isso, sou aquilo. nossa. Não. Como que você resolve? Qual que é a tua competência de resolver aquilo que o teu cliente não precisa nem saber que você errou? Sim. Ele nem sabe que a gente errou o móvel dele. Sim. A gente falou que a gente não que não gostou da assistiu forma de que foi podcast. instalada, a gente tirou e refez e acabou. Pronto. Agora ele sabe. Agora ele sabe. Tá tudo bem também, né? Tá Ele tudo tem um bem. móvel novo, Aquilo tá resolvido, né? Mas tem, eu acho que mais uma coisa ainda, meninas, que na minha visão assim de fora da obra que faz total sentido. Na obra é muito comum, não deveria ser, mas um passar a culpa para o outro, né? E essa hombridade de levantar a mão, eu errei, vamos resolver, eu acho que não é todo mundo que se tem, por mais que deveria ser o padrão e não a exceção, né? Então eu acho que isso, da parte de vocês, é extraordinário, assim. É, É um padrão dos bons. eu falo que hoje a gente traz as equipes dentro do escritório antes de iniciar uma obra. Então, o cliente ele sempre tem a opção de escolher quem ele quer, e daí a gente vai trazer no escritório, vai alinhar esse projeto. E deixa uma coisa muito clara. Qualquer problema encontrado em obra é aqui que vai ser resolvido. Não é reclamando lá dentro da obra, reclamando disso, daquilo, porque esse reclamar, essa picuinha entre as equipes, que nem eu falo, Nossa, às vezes eu tenho lá muitas equipes trabalhando dentro de uma única empresa, e daí eu tenho os funcionários que estão lá às vezes, eu tenho a diretoria que está lá. Já pensou se começa uma falação? Então a gente realmente tenta absorver, e daí é o olho no olho mesmo, de você encarar quem que errou. O que aconteceu? Vamos lá. Ah, foi o fulano, então vamos trazer o fulano aqui, vamos sentar, vamos ver o que está acontecendo, vamos alinhar? Nós não queremos culpados, nós queremos sempre Resolver. soluções. Isso Então aí. eu nunca vou atrás de um culpado. Eu quero saber quem que vai me ajudar a resolver uma Não, solução. Não Pronto. adianta, né, a gente ficar. Eu acho que é muito errado isso, porque todo mundo pode errar. Então, vamos resolver. Sim. Independente de quem errou, vamos resolver. E eu falo que a gente tem parceiros maravilhosos. Gente, os Isso é nossos bom. parceiros, eles vestem a nossa camisa assim, num nível que eu falo, tem horas, eu acho que eles acreditam demais em mim. Eu falo, Não, Bárbara. eu vou te falar o que que é, tá, Sandra? Eu vou falar a verdade pra ti agora por que que eles fazem isso. É que eles têm muito medo da Bárbara.
Eu falo que essa, Poucas pessoas essa conhecem calmaria é a uma Bárbara. fraude. Essa calmaria é uma fraude. Às vezes eu largo meu leão em obra. Ai, mais ou menos isso. Ai, ai. Quem não conheceu a Bárbara Brava ainda, É. melhor não conhecer. Melhor não Não, conhecer. Eu garanto que é melhor não conhecer. Eu já sou tempestiva, então eu já chego com cara de brava em obra. Todo mundo É o padrão já, sabe, né? já é meu patrão. Agora a Bárbara não, ela chega com essa carinha boazinha, então quando ela explode, você fala, meu Deus. Onde ela tava? Deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Ô, meninas, eu acho que para fazer tudo isso tem um tema que o nosso amigo Lucas aqui, ele é especialista. E aí ele vai fazer uma pergunta agora sobre IA. Gente. Como que tá dentro do escritório de vocês? Porque a gente tá vendo a evolução da IA, né? Nós lá, a gente tá trabalhando bastante com isso também, incorporando essa ferramenta, eu vejo como uma ferramenta, né? Como é que vocês enxergam ela? Ela é muito positiva, desde que você saiba usar. Justo. E desde que você, eu acho que pegue o que ela tem de bom e do que ela tem de ruim e separa também, né? Então a gente usa hoje no escritório com várias funções hoje, né? E eu vejo assim, a gente usa ela, mas eu sempre faço aquele levantamento. O que que tá fazendo sentido, o que que não faz. Gosto de usar ela muito pro marketing também. Tipo, o que que eu consigo aplicar, o que que eu não consigo, que forma que ela me ajuda, que forma que ela não me ajuda. Mas sempre olhando para dentro da nossa empresa, o que que se aplica com as nossas com os nossos Tecnologias, né? e com os nossos olhares. Porque não é sobre IA, né, é sobre o que a gente tá Não aplicando. você se adaptar à IA e a IA se adaptar ao teu Isso processo, aí. né? Eu Isso falo aí. que ela vem como uma ferramenta, né? Não como uma solução. Porque a solução quem tem é a gente, que Exato. pensa na solução, como fazer aquilo ser viável, né? Ela vem como uma ferramenta para me ajudar a facilitar aquilo em alguns momentos, né? A encurtar um tempo para fazer alguma coisa, que eu acho que hoje ela faz isso, ela encurta um caminho para você, Nossa. desde que você Muito. saiba o que você está perguntando. Uhum. Então eu falo que a IA ela vem realmente para ajudar os escritórios. Teve uma época aí que o pessoal falava assim, quando surgiu, algumas com a profissões profissão. vão estar extintas, a arquitetura é uma delas, a engenharia é uma delas. Eu falei, nunca. Os problemas que a gente encontra em obra e gestão de pessoas, a IA não vai conseguir fazer. Porque eu falo assim, ó, é mudar o plano A para o plano B e fazer o plano B ser o plano B executar o a IA não vai conseguir. Não Não da vai. expertise que a gente Ela faz e da não vai rapidez que a gente conseguir faz. falar com o seu Zé, não vai, não vai. Então eu falo assim, então a IA, ela vem com uma ferramenta, não como a solução do problema. Hum. Ela te dá caminhos para você executar algumas coisas. Legal. Muito injusto. Muito E dentro disso ainda, tem mais uma questão que a gente fala muito, não só na arquitetura, mas no mundo corporativo no geral, que é essas diferenças geracionais que a gente tem hoje. Como que vocês estão enxergando tanto os novos arquitetos, eu não sei se vocês têm alguém que trabalha com vocês lá, talvez mais jovens, dessa nova geração, e também o cliente, né? Esse cliente mais novo, às vezes o cliente que já vem com um projeto pronto, né? Como que vocês estão enxergando isso hoje? Eu acho que para a geração mais nova, estagiário, falando de estagiário, eles acham que eles vão conseguir muita coisa pronta na IA. Daí se mostra e fala que não é nada assim, na verdade, né? Então, A vida crua e nua. não é Tem bem que assim, trabalhar, né? então tem que trabalhar, o negócio não é bem prático também em relação a IA. Eu vejo que a nova geração ela vem mais tecnológica, sim, e a gente vem realmente adaptando o escritório com isso, porque eu preciso dessa nova geração para trabalhar e os Claro. escritórios, as empresas, como a gente lida muito com isso, a gente precisa dessa mão de obra, mas eu vejo sim que eles pensam não limitados, eles querem caminhos mais facilitados, vamos dizer assim. E eu acredito que em muitos momentos eles conseguem. Claro. Entende? Eles conseguem ter esse caminho com mais agilidade, que é muito bom também. Eu falo que quando a gente consegue entender que eles têm um pensamento bem diferente do da gente, é onde a gente encontra o feeling de poder trabalhar em harmonia, né? Eu acho que a IA para o próprio cliente falando, ela até vem muitas vezes como talvez uma coisa até positiva Vem. olhando para um lado. Uhum. Por quê? O cliente ele já chega talvez com um pouco mais uma ideia do que ele espera ou do que ele quer. Não que isso será dessa forma, mas muitas pessoas chegam sem nada. Antes vinha muito No com as escuro. pastinhas de Pinterest, tá? Aham. Sim. E daí a pessoa vinha com as casas, vamos falar lá dos Estados Unidos, querendo ser executada aqui no Brasil. Não é viável.
Financeiramente não é viável. Então, até você quebrar esse paradigma para ela era muito difícil, porque ela vinha muito crua com a arquitetura. Hoje, com essas ChatGPT, as IAs, a pessoa joga o terreno dela e ela fala o que ela quer, ele dá um budget do valor que ela vai gastar, ela já vem pensando: "Ah, eu não posso gastar 2 milhões, eu quero gastar 1,5 milhão, ou eu posso gastar 5 milhões para fazer minha casa". Então ela já tem eu falo que a gente não tem mais os clientes tão cru. Então, para mim, como Facilita, né? escritório, é um facilitador. Eu gosto disso hoje. Encurta o caminho, né? Exatamente. E eu falo uma coisa também: o cliente que ele acha que a IA é capaz de fazer para ele o projeto, ele não é um cliente para o escritório, porque ele não precisa de um projeto personalizado pensado só nele. Então, para mim também está tudo certo. Agora, o cliente que ele vem com esse pensamento que ele precisa de alguém para facilitar e ele está disposto a pagar por isso, então ele é o nosso Tá no cliente lugar certo. potencial. É, isso é. Que é maravilha. E faz muito sentido, Lucas. É. Muito sentido. É. Eu tô aqui, minha cabeça tá explodindo, já. Nos bastidores vai ter um monte de coisa, assim, de sacolas. Depois a gente vai. Agora eu queria perguntar pra vocês, se vocês tivessem a oportunidade de dar um conselho pra Bárbara e pra Sandra do início do CNPJ lá hoje. Que conselho vocês dariam pra vocês mesmos? Gente, pergunta difícil. Eu vou começar enquanto você pensa, né? Eu vou ser sincera, como não é a minha primeira formação, e eu nunca passei nenhum problema, um perrengue assim de me traumatizar, então para mim, eu vou ser muito sincera, eu faria exatamente todas as coisas que eu fiz até hoje. Passaria por todos os processos que eu passei, eu achei muito interessante. Fui muito audaciosa? Com certeza. Corajosa? Mais ainda. Porque eu saí de uma construtora, que eu trabalhei desde que eu comecei na faculdade, com o primeiro semestre entrei numa construtora, logo em 3 meses eu já fui efetivada e ali eu fui ficando, eu fui crescendo, então eu saí gerenciando projetos. Foi isso que me deu base para montar meu escritório, então eu me formei, eu já tinha uma cartela de clientes me esperando. Então, para mim, eu falo que foi muita audácia me formar e já ter um escritório, e daí eu falava assim que eu queria começar com Minha Casa Minha Vida, que eram umas casas mais simplesinhas, eu comecei com casa de 2 milhões. Então isso me assustou um pouco. Quem sabe o meu conselho é não se assuste tanto, Tá bom, né, olha, Maravilha. muito bom. né, mas não tenho os pés no chão e eu nunca tive, porque eu sou executora. Agora a minha planejadora aqui, pode ter certeza que ela já sofreu um pouco mais. Eu já sofri bem mais. Eu acho que talvez, porque eu já sou um pouco mais. Já vou fazer 10, vai para 10 anos de profissão. Então, eu já sofri mais. Eu acho que talvez lá atrás eu teria feito alguns cursos que me direcionaria de uma forma diferente, ou talvez teria trabalhado, porque eu também fui a louca que saí e falei, vou empreender. Olha Eu só. nunca fui muito de. Eu sempre fui uma pessoa que inquieta, eu acho que é essa palavra. Eu sempre fui muito inquieta de querer mais, de querer possibilidade, de correr atrás do que eu desejava. Nunca foi uma opção para mim, tipo, ficar parada. Desde quando porque eu sou de cidade pequena. Aqui da região, tipo, a minha cidade tem 9 mil habitantes. Então eu sempre falei, não quero saber, eu vou e fazer acontecer. Então, meus pais sempre falavam, gente, essa menina Jesus, segura na mão de Deus dela e vai na fé. Então, assim, eu sempre fui, talvez eu teria entrado em alguma empresa primeiro, talvez estruturado um pouquinho melhor lá atrás. Mas eu também não acho que foi um processo que hoje eu cheguei onde cheguei, teve Não, quem toda uma sabe ela não teria me estrutura. conhecido. Exato. Olha a Não, alegria da vida exato. dela, diária. O estresse diário dela tá aqui, ó. Então, assim, é um processo, eu acho que tudo na vida é um processo. E hoje em dia eu vejo que eu aprendi muito para chegar onde a gente está hoje. E eu acho que tudo é um pouco de um contexto e um respeito também pela tua história, É. né? Porque a gente tem que passar por muitas coisas. A Justamente. gente tem que errar, a gente tem que aprender, a gente tem que fazer isso, né? A pra chegar Bárbara onde de a gente tá. hoje, ela é justamente pelas escolhas que ela fez no passado, né? Isso Sendo aí, certas ou isso aí, erradas, isso aí. trouxe até aqui, né? Mas eu falo isso como uma planejadora, porque se eu olhar para o lado de fazer acontecer, tudo tranquilo, entendeu?
uma coisa de planejar. Sim, sim. Daí eu faço acontecer. É. Boa, boa, boa. Meninas, a gente sempre fala que papo bom, ele acaba Passa logo, passa rápido. A passa gente não, a gente gostaria de ficar muito tempo aqui, mas a gente começa a entrar agora na finalização do nosso episódio. E como vocês estão boas de mensagem, eu queria que vocês finalizassem assim, dando uma mensagem agora para as novas gerações. Justamente porque no passado vocês tiveram decisões que trouxeram vocês até aqui. E eu queria que vocês pudessem preparar essa nova geração, quem está vindo para o mercado de arquitetura agora. Eu sou hoje a atual coordenadora do Núcleo de Arquitetos, então a gente tem uma nova geração que entra no núcleo sempre, né? E uma das coisas que eu sempre falei, e eu defendo isso há muito tempo, é faça estágio. Eu acho que o estágio, eu falo que se eu tenho a empresa que eu tenho hoje é porque eu fiz estágio. E se eu tive a coragem que eu tive de sair e empreender é porque eu fiz estágio numa boa construtora que me deu embasamento para saber o que eu queria fazer, né? E que me deu a liberdade também, né? E estudar. Eu falo que até hoje a gente vive fazendo cursos, estudos. Então, se você quer ser alguém, se você quer ter uma boa empresa, se você quer entender o cliente, não é só a arquitetura que vai te dar isso. São muitas coisas no contexto geral. Aprenda a entender as pessoas, que você vai aprender a entender o seu negócio. Uhum. Sem dúvida. É, eu vejo isso do estágio e eu fiz bastante estágio também. Eu acho que isso me direcionou bastante. Só que o que eu sempre falo, e eu já falei em outros podcasts que eu fiz também, não queira ser nichado já lá no começo. Ah, eu vou. Ah, a Sandra e a Bárbara estão se dando bem no comercial, eu vou seguir igual elas. Não, Às vezes faça não é um seu pouco de perfil. tudo. Para você entender o que você realmente gosta. Eu gosto de residencial, eu gosto de interior, eu gosto de comercial, eu gosto, sei lá, Ação de prefeitura, urbanismo, vigilância. A gente tem tantas áreas na arquitetura, então assim, aprenda tudo e mais um pouco que você puder, para daí você direcionar e falar, ok, esse é o meu caminho, é o que brilha o meu olho para eu seguir em frente. Maravilha. Que legal. E Lucas, o mais importante agora. Para contratá-las, como é que faz? Onde que entra em contato? Fala com quem? Vamos lá, quem que vai fazer o pitch agora? Eu tenho uma Eu também tenho, eu acho apostaria em alguém aqui. Quem será? eu não sei, eu não sei, né? Gente, eu acho que teria que ter sido meu marketing, mas vamos lá, né? Que quem cuida do nosso marketing é Bárbara, e vocês sabem disso, né? Mas se quiser contratar a Elan Arquitetura, vocês podem entrar no nosso Instagram, que nós temos Elan Arquitetura. Tem o nosso bio lá, pode chamar a gente por lá. Tem todo o nosso endereço também no Google, que também tem como nos localizar. E também tem as nossas redes sociais particulares, que é Sandra Marque e Bárbara Schmeiler. Veja só, maravilha, maravilha. E é isso, aguardamos vocês aí no Instagram para acompanhar um pouquinho dos nossos perrengues de obra, acompanhar um pouquinho do nosso dia a dia. E É. vamos adorar receber todos vocês. Eu já estou seguindo e vale a pena. Aí eu consegui logo, logo. Então, isso aí. meninas, muito obrigado a presença de vocês aqui. A gente fica muito feliz, além de ter aprendido um monte, que a gente fica lisonjeado aqui do lado de cá de aprender. A gente também deu muita risada, isso também é muito legal. Essa troca, como a Bárbara falou no começo, eu acho que se concretizou agora no final, então a gente fica muito feliz com o sentimento de objetivo cumprido aí, né? E Lucas, para que a gente tenha isso todos os episódios, o que a gente tem que fazer? O pessoal tem que se inscrever no YouTube, no nosso canal, e também seguir a gente lá no Instagram, né? Senão não... Se não, vai perder. É isso, é. Gente, muito obrigado pela participação. E, pessoal, até o próximo episódio. Até mais. Obrigada a vocês. Obrigado.